Irmãos, abramos a palavra de Deus em Isaías, capítulo 55. Profeta Isaías, capítulo 55. Esse será o texto da nossa exposição essa manhã. Isaías, capítulo 55, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso santo Deus. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém. Oremos, irmãos. Deus, Senhor soberano e Criador do universo, que se inclina para ouvir a voz do seu povo, a oração do povo que clama ao Senhor, e que também se inclina como um pai a instruir e a falar com os seus filhos. Senhor, por favor, instrui a nossa alma. Fala-nos do teu amor e da tua graça, Senhor, em nosso favor. Repreende-nos de pecados, Senhor, que devem ser repreendidos e abandonados. Nós oramos em nome de Jesus, confiados no poder do teu Espírito Santo que opera no teu povo. Amém. Irmãos, domingo passado, nós, tanto pela manhã, pela noite, vimos um tema, nas duas exposições, dois textos distintos, mas tratando de uma mesma verdade, que nós fomos chamados para a comunhão continuada com o Senhor, o nosso Deus. E nesse dia do Senhor, irmãos, nós veremos um outro aspecto da comunhão com o Senhor, que foi mencionado no domingo passado, e agora nós daremos um zoom e nos debruçaremos sobre esse aspecto da comunhão com Deus. E a verdade que nós veremos hoje, irmãos, é que Cristo quer ter comunhão com o seu povo, apesar do seu povo. Irmãos, essa é a verdade que nós meditaremos hoje pela manhã e hoje pela noite. E hoje pela manhã nós veremos isso por meio de um convite gracioso com as razões e promessas que Deus fez à igreja do Antigo Testamento. E o mesmo serve para nós hoje, irmãos, para nos encorajar à comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão com você, com a sua família, com a nossa igreja, irmãos. Essa é a disposição do coração do nosso Deus. Semana passada, irmãos, nós tivemos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e eu imagino que qualquer outro país que é influenciado por essa cultura norte-americana, a tão conhecida e esperada Black Friday. Sabemos, irmãos, que partes ou boa parte dessa Black Friday, na verdade, é Black Fraud, né? São comerciantes e vendedores que fraudulam, né? Fazem fraudes com relação ao preço, às reais promoções, a fim de enganar aqueles compradores. Mas o ponto, irmãos, o interessante aqui por trás de tudo isso, é que se você está à procura de uma mercadoria, você investiga, você pechincha, você vai na internet, você vai no site, você vai no Instagram, segue o Alecrim Express, você faz tudo o que você pode para você tentar economizar, porque você quer chegar numa boa transação comercial em que você tenha um bom produto a um preço baixo. Agora imagine você, irmãos, aquilo que você mais busca e mais realmente necessita, sendo colocado de forma gratuita. Você não precisa pagar nada. É seu. É dado. É sobre esse convite, irmãos, e sobre essa oferta irrecusável que nós veremos hoje. E a pergunta que vai permear tudo isso é: você aceita ou você não aceita esse convite que é feito e essa proposta irrecusável, irmãos? Queridos, o profeta Isaías, ele foi um profeta levantado pelo nosso Senhor para profetizar para o Reino Sul. Os irmãos lembram que quando a nação de Israel, após a morte de Salomão, e o filho de Salomão assumiu Roboão, a nação de Israel ela foi dividida em dois reinos. O reino do norte ficou duas tribos, Judá e Benjamim,
com a descendência de Davi, e o reino do sul, ficou com Judá e Benjamim, né, a descendência de Davi, e o reino do norte com as demais tribos, e de Jeroboão vários outros reis impiedosos. E aqui vem um ponto, irmãos. Desde o início do reino do norte, a nação ela se lançou em apostasia por causa dos pecados dos seus reis. Os seus reis eram impiedosos e lançou a nação em impiedade, em distorção do culto, em distorção da moralidade, em distorção da lei do Senhor. Então Deus graciosamente envia profetas para a nação, para o reino norte, profetas como Oséias, Amós, Elias, Eliseu e outros profetas que não registraram, não tiveram escritos. Deus levanta para trazer essa nação de volta da apostasia, para que ela abandone os seus pecados. Mas, irmãos, a nação não deu ouvidos, o reino do norte não escutou a palavra do Senhor, e rapidamente eles foram levados para o cativeiro, para o exílio do Império Assírio. O reino do sul, irmãos, ele caminhava no mesmo sentido, só que alternando. Ora levantava-se um rei piedoso e reformava a nação de Israel, reformava o culto, reformava a vida, reformava o governo. Ora levantava-se um rei impiedoso e levava tudo abaixo. E a nação e o reino do sul ficou nesse altos e baixos. E Deus também levantou profetas para alertar o reino do sul sobre a sua apostasia. E Isaías foi um desses profetas, que alertou a nação contra as distorções no culto, o desprezo à lei do Senhor. Por meio de Isaías, irmãos, o Senhor anunciou juízo, agora dessa feita, não mais pelo Império Assírio, mas sim pelo Império Babilônico. Mas também, por meio de Isaías, Deus anunciou promessa, graça, reconciliação e comunhão. E esse trecho que nós lemos hoje, irmãos, é um grande bloco do profeta Isaías que trata da consolação. São profecias de consolação. Até o capítulo 40, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 39, é Deus trovejando sobre a nação do sul. É Deus acusando o pecado do reino do sul. Então, a partir do versículo 40 até o final, o 66, a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, Deus traz consolo para a nação do sul, dizendo: há esperança, há restauração, há um caminho de arrependimento, há um caminho de graça. E especificamente, irmãos, esse trecho que nós lemos, que vai do capítulo 49, até o capítulo 57, Deus está trazendo uma profecia de consolo por meio do anúncio do Messias. Tem um capítulo perto do capítulo 55 que fala do Messias, um capítulo conhecidíssimo, você lembra? Capítulo 53, o servo sofredor. E é nesse contexto do anúncio do Messias é que o Senhor está ensinando para Israel assim um caminho de consolo, assim um caminho de reconciliação, de comunhão, de arrependimento. E esse caminho se dará pela obra do Messias. Quando esse Messias efetivar a sua obra, o seu sacrifício substitutivo, então essa oferta será dada a você, igreja, no Antigo Testamento, aos judeus, mas também a todos os povos, para que todos ouçam o caminho que eu estou restaurando de comunhão com a humanidade por meio de Cristo. Por isso, irmãos, a grande ideia, ou seja, o que o Senhor quer nos ensinar nessa porção, irmãos, é que Deus graciosamente chama pecadores impotentes a receberem de sua graça e misericórdia e usufruírem de comunhão por meio de Cristo, o Messias prometido. Nesse texto que nós lemos, irmãos, que nós vamos meditar essa manhã, Deus está nos ensinando que Ele oferta, Ele dá, Ele chama à comunhão homens que de outra forma são impotentes para se lançarem nessa comunhão. Por meio de Ele faz isso, por meio das promessas que Ele deu ao Messias. Nós veremos então, irmãos, duas partes nesse texto. Primeiro é a graciosa e calorosa oferta e os objetos dessa oferta, apenas no versículo 1, e depois as razões e as promessas para abraçarmos as ofertas. Primeiro nós veremos a oferta em si mesmo e quem são os objetos da oferta, e depois nós veremos as promessas e razões para dar força à oferta, para que nós abracemos o que o Senhor nos chama a fazer. Por isso, irmãos, o nosso tema, como falei hoje na introdução, é Deus quer ter comunhão com o seu povo. Deus quer ter comunhão com o seu povo. Veja, irmãos, então, o primeiro momento do texto,
a graciosa e calorosa oferta de Deus e os objetos dessa oferta. Versículo 1, por favor. Ele diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmãos, Deus ele se volta para os homens e diz: todos vós. Aí a pergunta, ela deve ser feita e ela vai ser respondida no versículo. Todos quem? Aí ele especifica: todos vós, os que tendes sede, todos vós, os que não tendes dinheiro. Qual é a imagem que Deus está trazendo aqui para Israel, irmãos? Deus ele é maravilhoso, irmãos, nesse ponto. O Calvino dizia que Deus é como um pai que se ajoelha para falar com os seus filhos na linguagem que eles possam entender. Deus está trazendo aqui, irmãos, ele está evocando a imagem do vendedor de água nas ruas de Israel e de Jerusalém. E até hoje no interior ainda tem esses vendedores que botam alguma coisa na cabeça e saem na rua gritando: olha o pão, olha a vassoura. Aqui na rua passa, incrivelmente aqui na rua passa um cara oferecendo um serviço e normalmente é na hora que Thomas está dormindo no cochilo da manhã. Mas ele passa gritando para todo mundo ouvir: venham, vejam o que está sendo ofertado. E é isso que Deus está fazendo aqui, irmãos. Ele é como um vendedor de água gritando para os homens: olha a água, vinde, todos vocês, quem tem ouvidos, ouçam o que eu estou falando. Bebam água, vocês que têm sede. Mas eu não tenho dinheiro. Bebam água, vocês que têm sede e não têm dinheiro com que comprar água. Quem são esses, irmãos, que o Senhor está se referindo? A oferta, irmãos, que o Senhor dá é a todos. Sem dúvida, irmãos, no contexto, o que o Senhor intentava era mostrar que desde o Antigo Testamento, ele não apenas iria restaurar os judeus, isto é, ele não apenas enviava a salvação para o povo judeu, mas enviava salvação para quem era judeu e quem era gentil. Aqui, irmãos, é para pessoas dentre os judeus e dentre os gentios. Não estava preso à etnia. É claro que no contexto do Antigo Testamento esse é o ponto, irmãos. Mas aqui, queridos, é para nos mostrar que o Evangelho é e deve ser anunciado livremente e ofertado a todos. E é por isso, como eu já falei em outras situações para vocês, que não há nenhuma incompatibilidade nós, enquanto reformados e calvinistas, que cremos na eleição, de que nós não podemos fazer o anúncio para todos. Porque a Bíblia manda fazer o anúncio a todos. Ela diz: Deus elegeu e apenas Ele conduzirá os homens à salvação. Mas ela também diz que os pregadores do Evangelho, que o seu povo individualmente, tem que anunciar a todos. Porque essa é a natureza do Evangelho. É como um vendedor de águas anunciando a todos os que têm ouvidos para virem e beber. Qual é a característica, então, irmãos, destes a quem é ofertado? Quem são? Em outras palavras, são os famintos e os sem dinheiro. Aqui no Nordeste a gente chama de liso, né? É o cara que é liso, é o sem dinheiro, que está com fome, que tem necessidades, mas não tem dinheiro para comprar. Sem dúvida, irmãos, a fome e a pobreza aqui não é material, mas ele traz a imagem da fome material. Quando nós estamos com sede, irmãos, nós corremos para beber água. O homem não consegue passar muito tempo sem beber água. Quando nós estamos com fome, nós corremos para comer. O anúncio que o Senhor está fazendo por meio do profeta Isaías é exatamente para aqueles que estão nessa situação de fome e sede espiritual. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nem todos os homens reconhecem que eles têm sede e fome espiritual. Aqueles, irmãos, que estão satisfeitos com o mundo e os prazeres que o mundo dá, eles não procuram a felicidade na benevolência de Deus. Aqueles que confiam nos seus próprios méritos, nas suas obras de justiça, eles não têm sede da justiça de Deus que vem pela fé. Irmãos, eles não percebem a sua necessidade, não sofrem dor nem desconforto em suas almas. Por isso, não ouvirão a oferta que o Senhor tem dado. Mas aqueles que têm sede são convidados às águas. Aqueles que trabalham e estão sobrecarregados são convidados a virem a Cristo para alívio. Venha todos vocês que têm sede. Nessa abrangência, irmãos, o Senhor faz uma proposta graciosa.
o melhor comércio que um homem poderia fazer. A melhor compra que você poderia fazer na sua vida, e não é na Black Friday. A melhor compra, irmãos, é vir e beber da água que ele tem prometido. É vir e comprar o vinho e o pão que ele tem anunciado sem dinheiro. Agora perceba, irmãos, não é sem dinheiro do tipo assim, quem não tem dinheiro, eu aceito cartão. Não é isso. É sem dinheiro mesmo. E até parece comprem sem dinheiro. É igual na Amazon, quando você vai comprar um e-book que está de graça, aí você tem que apertar o botão lá, comprar. Mas está de graça. Mas essa imagem que o Senhor está trazendo, venham e comprem, peguem, tomem para si, sem dinheiro, para suprir a sua necessidade. Irmãos, em condições ordinárias em nossa vida, nós não temos como suprir as nossas necessidades se nós não tivermos dinheiro com o que comprarmos aquilo que nós necessitamos. É por isso que nós trabalhamos dia após dia. Nós precisamos de roupa, nós vamos trabalhar para ter dinheiro para comprar roupa. Nós precisamos de comida, nós vamos trabalhar para ter dinheiro e comprar comida. Essa é a estrutura ordinária dos homens, é a estrutura ordinária do mundo. E aqui o Senhor vai na contramão dessa estrutura ordinária. Peguem. Façam essa transação comercial comigo. Vocês vão ser os mais beneficiados. Eu estou dando de graça. Se você tem sede espiritual, mas não tem dinheiro da justiça própria, e esse é o caso de todos os homens, Deus está fazendo o convite. Venha, compre sem dinheiro, venha e coma. Consinto em ter e levar para você todas as graças salvadoras. Faça destas mercadorias as suas próprias, possuí-as e faça uso delas, destas bênçãos que estão em Cristo. Qualquer coisa que seja para a sua vida espiritual e o seu conforto, use e desfrute dela livremente, sem pagar por isso. Vinde, comprai, bebei e comei. Essa é a natureza, irmãos, da oferta que o Senhor dá ao seu povo, queridos. O que o Senhor está oferecendo, irmãos, em outras palavras, é um grande banquete. Porque se vocês perceberem, ele não está falando apenas de água. Não é apenas água, o elemento mais essencial para a nossa subsistência. Ele fala de água, vinho, pão, leite e finos manjares. Água, vinho, pão, leite e finos manjares. O que o Senhor está falando, irmãos? Ele não está dizendo assim, eu vou simplesmente suprir a sua necessidade básica e fique contente com isso. Ele está indo além, irmãos. Ele está dando gratuitamente o que é essencial e o que é abundante. Eu estou dando para vocês um banquete. E o que é esse banquete que o Senhor está falando, irmãos? Esse banquete que o Senhor está se referindo, irmãos, é exatamente a graça e a comunhão com Ele. Irmãos, não há nada que nós precisemos mais do que graça e comunhão com Deus. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça, irmãos, inculcar, de forma que esteja entranhado em nós. Nós rapidamente, irmãos, achamos que necessitamos de tantas outras coisas na nossa vida. E labutamos e trabalhamos por aquilo. E dizemos, se eu tivesse tal coisa. E aí nós temos aquela coisa. E daqui a pouco aquela coisa já não é mais suficiente. Se eu tivesse tal coisa. E aí eu recebo um aumento do meu salário. E daqui a pouco já não é mais suficiente aquele aumento do salário que eu tenho. Se eu tivesse tal coisa, eu preciso de uma roupa. Aí eu compro uma roupa e daqui a pouco eu já preciso de outra roupa. É sempre assim, irmãos. Porque nós estamos sempre colocando como coisas essenciais na nossa alma. E claro que elas são essenciais para a nossa carne, irmãos. É claro que a gente precisa de roupa. O ponto é colocarmos destas coisas como a essência para a nossa alma. O que nós necessitamos. Nós vamos correr e nunca vamos chegar lá. Mas o Senhor está nos mostrando, irmãos, nesse ponto desse texto, que o que nós mais necessitamos, desde a água até os finos manjares da nossa alma, é uma coisa: comunhão com Deus. Experimente isso, crente. Experimente isso. Nutra comunhão com Deus constantemente e você verá que na bonança, quer seja na bonança financeira, quer seja na bonança familiar, quer seja na bonança no trabalho, o seu coração estará contente no Senhor. Nutra comunhão com o seu Senhor. E quando você estiver em provação, quando você estiver em escassez, quando você não tiver aquilo que você acha que poderia ter, você estará
em contentamento com o seu Senhor. Dá água aos finos manjares. É isso que nós mais necessitamos, irmãos. E é isso que o Senhor oferta. Se nós necessitássemos, irmãos, para nossa alma, essencialmente de qualquer outra coisa, tenha certeza disso, o Senhor teria ofertado. Mas quando nós olhamos para um texto como esse, o Senhor anuncia pão, vinho, leite, num contexto que eu pontuei para vocês de Isaías, em que o Senhor está anunciando a reconciliação com a humanidade, irmãos, não sejamos nós a colocarmos qualquer outra coisa como indispensável para a nossa alma, senão buscarmos a comunhão com o nosso Deus. Agora veja, irmãos, esse banquete é gratuito para nós, mas isso não quer dizer que ele é vão. Isso não quer dizer que alguém precisou pagar. É interessante que quando a gente é estudante, né, quer seja ensino médio, universitário, no nosso país, com a cabeça, a mentalidade cheia de direitos, aí o cara levanta assim, não, minha carteira de estudante é meu direito, né? Você paga meia, mas tem alguém pagando a sua outra parte. Alguém paga. Você está tendo benefício de 50%, mas alguém está pagando os outros 50%. A mesma coisa que está acontecendo aqui, irmãos. Deus está ofertando gratuitamente o banquete, mas isso aqui não é porque é algo vulgar, não é algo que é desprezível. Tome, presta não. Não, Ele está oferecendo gratuitamente para nós, porque pagou esse banquete. Porque teve alguém que pagou o preço, e o preço, irmãos, foi um sangue preciosíssimo. Foi Cristo que pagou. É por isso que Deus oferta a nós gratuitamente, porque Cristo pagou esse alto preço. Não por ouro ou prata que perecem, mas pelo seu sangue. Crente, se você percebe a sua debilidade e pobreza espiritual, Deus não fecha a porta na sua cara. Preste atenção nisso, irmãos. O tema que nós estamos meditando hoje é que Deus quer ter comunhão conosco. Veja o que Deus está fazendo. Ele está convidando você. Se você percebe a sua pobreza espiritual e a sua debilidade, Ele não fecha a porta na sua cara. E nem diz, fica à distância. Muito pelo contrário, Ele diz, venha. Venha. Eu quero ter comunhão com você. Se Deus faz uma oferta tão magnífica, irmãos, como essa, é para nos dar certeza de que Cristo é suficiente para a nossa alma. Por que nós continuamos desprezando essa oferta, irmãos? Ele quer nos mostrar, irmãos, que em Cristo há suficiente provisão para todos e suficiente para cada um. Como eu falei domingo passado, se infinitos homens, irmãos, fossem a Cristo com uma infinita fome e uma infinita sede, eles seriam saciados infinitamente. Esse é o nosso amado Redentor, irmãos. Esse é o nosso amado Senhor. Algo está angustiando a sua alma. Você está necessitando de pão para a sua alma, de vinho, de finos manjares. Ouça a oferta que o Senhor tem te dado. E essa oferta não é apenas para aqueles que não creem em Cristo, mas para aqueles que estão crendo em Cristo, como nós vimos domingo passado, que continuamente estão colocando a sua fé no Senhor. Agora, se você não crê em Cristo, Deus graciosamente tem chamado você para crer no seu Filho e colocar a sua fé nele. Você não tem dinheiro? Ele diz, venha. A sua justiça própria não é dinheiro. Despreze isso e venha. Confie no Senhor. Deus convida as pessoas, irmãos, para um banquete de salvação que pode ser obtido por nada. É uma compra sem dinheiro e sem preço. Por isso, não demore, crente. Não demore a nutrir com constância a comunhão com o seu Senhor. Nós devemos ir a Cristo, irmãos, para ter, primeiro, leite para os bebês. E aqui é fantástica essa imagem que o Senhor nos traz. Venham e você vai ter água, pão, leite, as coisas mais básicas que um bebê já pode tomar, já pode comer. Claro que depois do período da introdução alimentar, né? Ele já pode ingerir essas coisas. Ou seja, os crentes, novos convertidos, podem vir a esse Cristo e ter saciedade. Mas também Ele promete vinho, finos manjares, para que o crente maduro também saiba que ele precisa continuar indo a Cristo e também continuará em Cristo tendo a satisfação da sua alma. Não é assim, irmãos, a vida cristã.
Não, agora eu já provei de Cristo, feijão com arroz, e vou agora desvendar coisas mais misteriosas. É do início ao fim, da água, do leite e do pão, ao vinho e os finos manjares, Cristo é ofertado para o mais novo e o mais maduro na fé, para que nós tenhamos comunhão com eles, irmãos. Conforme diz, como Matthew Henry ele falou, vinde a Cristo, pois ele é a fonte aberta. Ele é a rocha ferida no deserto. Vinde às santas ordenanças, àquelas correntes que alegram a cidade do nosso Deus. Vinde a elas, e ainda que elas possam vos parecer coisas comuns e simples, como água, ainda assim, aqueles que creem em Cristo, essas coisas serão como vinho e leite, abundantemente e revigorante. Vinde às águas curativas, vinde às águas vivas. Sabe o que Henry está falando, irmãos? Ele está nos lembrando que o meio pelo qual Deus faz esse convite é nas coisas simples da ordenança do pacto da graça. É na leitura da palavra, é na pregação do evangelho público dominical, é no cântico dos salmos, é no culto público, é na comunhão com os santos. É nessas coisas, irmãos, que nos é dado de beber a água que satisfaz a nossa alma. Vinde, crente, vinde, o Senhor faz a oferta. Mas se não bastasse, queridos, ele faz essa oferta irrecusável. Porque, veja, irmãos, não é assim, olhe, eu vendo por vocês a parcelado com a primeira paga daqui a 3 meses. Não, não é isso que ele está falando. Ele está fazendo de graça. Essa oferta já seria suficientemente irrecusável. Mas o nosso Deus, irmãos, é tão gracioso e sabe da nossa profunda fraqueza, da nossa leniência, preguiça e desprezo das coisas espirituais, que ele não apenas faz uma promessa, uma oferta irrecusável, ele traz razões e promessas para dar mais força ainda a uma oferta que já é por si só irrecusável. Você está percebendo o que está acontecendo aqui, irmãos? Deus ele faz a oferta irrecusável, Deus ele dá razões irrefutáveis e Deus faz promessas maravilhosas. O que é que Deus está mostrando para mim e para você, irmãos? Ele quer ter comunhão conosco. Crente, ele quer ter comunhão comigo e com você. Isso é para nos encorajar a não desprezarmos da comunhão privada, familiar e pública com o nosso Deus. E quais são, então, irmãos, as razões e promessas que o Senhor anexa a esse convite para dar força a ele? Vamos ver, por favor, versículo 2 e 3. Ele diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Queridos, o convite que ele faz, como eu falei, ele é por si só forte. Mas então ele vai colocar razões para dar mais força ainda por causa da nossa preguiça e lerdeza. Essa palavra, irmãos, nós somos como lerdos espirituais, negligenciando coisas que Deus tem colocado para nós tão graciosamente. E qual é a razão? A razão ele coloca, irmãos, de forma retórica. Ele faz uma pergunta retórica. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? É uma pergunta retórica que ele faz, irmãos, para dar força, é um argumento, é uma razão. Vocês estão correndo, pegando o dinheiro de vocês e investindo naquilo que não é pão. Eu estou aqui oferecendo o verdadeiro pão que supre a sua alma. Vocês estão trabalhando, suando, correndo atrás das coisas com aquilo que não satisfaz. Eu estou aqui oferecendo gratuitamente o que satisfaz. Você vai continuar insistindo nessas coisas que não satisfazem a sua alma? Você vai continuar buscando satisfação no que parece pão? E aqui, irmãos, essa expressão que Isaías usa, que o Senhor usa por meio do profeta Isaías, aquilo que não é pão, é para se referir a uma substância que passa por pão. A minha esposa fez essa semana um pão com a farinha lá de arroz, eu acho, né, amor? Pão lindo. Só que teve um pequeno errinho. Bota na boca, não tinha um gosto lá de pão. Parece pão, mas não é pão.
mas ela vai aperfeiçoar e vai fazer depois um pão com farinha de arroz, de pão de verdade. Mas veja, irmãos, a gente corre para o que parece pão, e o que o Senhor está falando é assim, parece, mas quando você coloca na boca, não é pão. Quando você coloca no seu estômago, não satisfaz. Deus faz essa pergunta, irmãos, para nós. Por que que gastamos tanto o nosso esforço em coisas efêmeras? Por que que corremos com tanta avidez atrás da saciedade em coisas que não saciam a nossa alma? E aqui, irmãos, é muito sutil isso. É muito sutil. Porque nós não somos franciscanos, mas nós também não somos porcos. Deus nos chama a usufruir do mundo, sim. E é uma marca dos reformados saberem separar essas coisas. Não há pecado nas coisas do mundo em si mesmas. Mas o problema, irmãos, como nós temos enfatizado desde o início do ano, é o nosso coração. Como o nosso coração se lança nessas coisas? Eu posso tomar uma taça de vinho com uma disposição de coração e eu posso tomar essa mesma taça de vinho com uma outra disposição de coração. Eu posso buscar usufruir das coisas do mundo com uma disposição do coração e eu com uma outra disposição do coração. Uma quer buscar satisfação nessas coisas, a outra quer simplesmente usar essas coisas como uma forma de glorificar ao Senhor, guardando o seu coração para não ser dominado por elas. Irmãos, ele faz essa pergunta para nós: por que que então, crentes, sonde seu coração e veja se não é verdade? Nós buscamos as coisas para satisfazer a nossa alma, quando elas não satisfazem diante do que Deus tem prometido. Como é, irmãos, que gastamos o nosso dinheiro e o nosso suor naquilo que não é pão ou que é falsamente pão? É uma pergunta que nós podemos fazer. Eu acabei de dar alguns exemplos, mas vamos meditar um pouco mais nisso. Irmãos, primeiro, quando nós buscamos os prazeres para usufruir o nosso coração. Nós procuramos os prazeres da comida, os prazeres da bebida, os prazeres do conforto, os prazeres da diversão, os prazeres do descanso, os prazeres sexuais, os prazeres das experiências, os prazeres da vivência, os prazeres. Há pecado em tudo isso em si mesmo? Não. Mas quando nós nos lançamos essas coisas para satisfazer a nossa alma, aí está o grande pecado. Quando nós buscamos ter relacionamentos porque nós queremos satisfazer o nosso coração e não servir ao Senhor por meio desses relacionamentos. Quando muitas igrejas, irmãos, estão cheias com pessoas buscando o quê? Já parou para pensar? Normalmente as igrejas que pregam falso evangelho estão lotadas. Mas as igrejas que estão ali fielmente pregando o evangelho normalmente não passam de 200 membros. Por quê? Porque está todo mundo querendo que Deus lhe seja como um garçom, suprindo necessidades carnais e não as suas necessidades reais e espirituais, que são supridas em Cristo, e não com prosperidade ou qualquer outra tolice. Ou ainda, irmãos, bens. Nós buscarmos suprir a nossa alma com bens. E a gente fica triste quando nós não temos uma casa própria, quando nós não conseguimos comprar aquele carro que nós queríamos tanto, quando nós não conseguimos comprar o livro que nós queríamos tanto. E a nossa alma começa a ficar angustiada, porque eu não tenho. E eu começo a pensar, se eu tivesse, se eu apenas tivesse isso, eu seria mais feliz. Esses dias, mês passado, eu estava caminhando com o Paulo na praia, numa praia belíssima, com belas casas. Irmãos, lindíssimas as casas. Italianos, russos, investindo naquela praia ali, com mansões. E aí Paulo falou assim, pastor, aquela casa ali é de um russo, pastor, aquela casa ali é de um italiano, as casas lindas. E aí, daqui a pouco a gente passou por uma casa que estava só 4 paredes, o resto caído, e mostrava claramente que já estava ali anos abandonadas. E foi inevitável vir no coração, irmãos. Quantas pessoas hoje não brigam por aquelas casas lindas? Famílias querendo dividir os bens, matando e morrendo para aquilo ali. E essa casa ali acabou, passou, ninguém mais lembra dela, está em ruínas. Como nós somos tolos, irmãos, em querer colocar a satisfação da nossa alma nas coisas dessa vida. Aquela casa em ruínas é para deixar claro, a traça e a ferrugem corrói. É por isso que nosso Senhor falou, coloquem o seu coração nos bens que a traça
e a ferrugem não podem atingir, que o ladrão não pode roubar. Porque tudo que nossos olhos veem, irmãos, o ladrão pode roubar, a traça vai atingir, a ferrugem vai corroer, a maresia vai derrubar, tudo vai passar. Mas o que é que nós estamos fazendo muitas vezes, irmãos? Buscando nessas coisas o nosso pão e o nosso vinho, satisfazer a nossa alma. Ou ainda, irmãos, sim, é possível também nós colocarmos isso em pessoas, em relacionamentos, em termos alguém, é um cônjuge, é um namorado, é um amigo, é a admiração de algum chefe sobre mim, eu viver para buscar aquilo das pessoas. Ou projetos de vida, porque eu não consegui um projeto, então eu me frustro. Porque eu não consegui ser o que eu queria ser, então eu vou e sucumbo à tristeza. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos fazendo dessas coisas o nosso pão e o nosso vinho. Mas Salomão nos lembra, irmãos. Salomão nos lembra. Quando ele fala lá em Eclesiastes, lembra disso? Tudo que os meus olhos quiseram, tudo os que os meus olhos desejaram. E vocês sabem que Salomão era muito rico. Não havia nenhum rei tão rico quanto ele na época dele. Tudo o que ele quis, irmãos. Comida, bebida, bens, roupas, mulheres, amigos, tudo o que ele quis, ele deu para o seu coração. Sabe qual a conclusão que ele teve? Isso também é correr atrás do vento. E por que nós vamos nos deixar enganar, irmãos, cair no canto da sereia, pensando, se eu tiver tal coisa, eu serei feliz. Eu terei satisfação em minha alma. Eu terei a verdadeira satisfação. Por isso, irmãos, nós devemos estar dispostos a nos separar de qualquer coisa, por mais querida que seja, se ela está ocupando o lugar devido no nosso coração, de modo que possamos ter somente a Cristo com os seus consolos e suas graças. Nós devemos, irmãos, nos separar do pecado, em vez de abandonarmos o nosso interesse por Cristo. O pecado, irmãos, representa exatamente uma oposição a Cristo. O pecado é exatamente aquilo que não é pão. E como quebra o coração ver muitas pessoas que quando veem exatamente que não tiveram tudo aquilo que quer, começam a desprezar Cristo, porque não tiveram aquilo que pensaram que era um pão, aquilo que pensaram que era uma água, aquilo que pensaram que era bebida. Matthew Henry, irmãos, mais uma vez ele diz, isso nos mostra, esse clamor do Senhor, clamando para que nós ouçamos o seu convite, nos mostra a futilidade das coisas desse mundo. Elas não são pão, elas não são alimento adequado para a nossa alma, elas não possibilitam nutrição e nem vigor adequado para o nosso coração, irmãos. Nem todas as riquezas, ele diz, e todos os prazeres do mundo produzirão uma refeição de alimento para a alma. A verdade eterna e o bem eterno são os únicos alimentos para uma alma racional e imortal, cuja vida consiste em reconciliação e comunhão com Deus. E isso, ele continua, o mundo e a carne não poderão oferecer, elas não podem satisfazer, elas não resultam em nenhum consolo e contentamento sólido para a alma. Gastam o seu dinheiro e o seu trabalho nas coisas incertas que não satisfazem os homens que procuram essas coisas. E você sabe disso, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, eu estou precisando só descansar um pouquinho. Se eu tiver um descanso, e descanso é bom, irmãos, usufruam do descanso. Mas daqui a pouco a gente descansa, volta das férias, daqui a pouco já está cansado de novo. Eu preciso. Aí daqui a pouco eu quero passar no vestibular. Aí eu passo no vestibular. Aí daqui a pouco eu quero sair da universidade, porque eu quero sair, eu preciso de alguma coisa maior. E eu conquisto um emprego. Não, esse emprego já não é suficiente, eu quero algo maior. E nunca satisfaz, irmãos. Porque essas coisas não foram feitas para nos satisfazer. Elas foram feitas para serem usadas como meios para glorificar ao Senhor. E não para satisfazer a nossa alma. Por isso, irmãos, o mundo está aquém das nossas expectativas. Prometemos a nós mesmos que nele teremos pelo menos água, mas quando nós nos chegamos a ele, nem água encontramos. Mas Cristo, irmãos, Cristo supre as nossas expectativas. Ele promete água, nós encontramos água. Ele promete pão, nós encontramos pão. Vinho, leite, finos manjares, e nós encontramos tudo isso que Cristo nos promete, irmãos. E aqui, irmãos, além da razão, ele também nos faz uma promessa.
ou melhor, essa promessa ela é feita de duas formas, em duas partes. Ele diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e vossa alma viverá. Né? Ele falou no versículo 2 ainda, ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e vossa alma viverá. Vocês terão deleite e a vossa alma viverá. Essa promessa, irmãos, ela está dividida então em duas partes. Primeiro, a condição e depois a bênção prometida. A condição é ouvir o convite. A condição para nós termos o deleite no Senhor é ouvir atentamente o que o Senhor tem falado, irmãos. Veja as expressões, ouvi-me atentamente, inclinai os ouvidos. E não para no ouvir, irmãos. Ele fala, ouvi atentamente e vinde a mim. Vinde a mim para até aquilo que eu tenho prometido. Ouvi-lo, irmãos, e ir até Javé são sinônimos na linguagem dos profetas para a fé, para arrependimento, para a comunhão com o Senhor. Irmãos, por isso, a primeira coisa que nós precisamos saber é se nós temos ouvido a Deus. É se nós temos ouvido a Deus. Deus nos faz promessas maravilhosas, irmãos, e elas são incondicionais porque Cristo cumpriu todas as condições para nós no pacto da graça. Mas Ele Ele nos inclui no pacto da graça e nos diz, há meios pelos quais vocês vão usufruir de mais promessas que eu tenho dado. E um desses meios é ouvir a minha palavra. E não é simplesmente ouvir como quem entra no ouvido e sai por outro. É ouvir atentamente. É inclinar o ouvido para não perder nenhuma das palavras que Deus tem falado para o seu povo. É interessante, irmãos, que se alguém chegasse a nós e dissesse assim, eu sei como você pode ficar milionário. E aqui eu não estou falando dessas propagandas de YouTube não, certo? Que passa no meio Não, digamos que alguém chega realmente com um projeto e assim, eu sei como você pode ficar milionário. Então, ele começasse a falar baixinho sobre como nós podemos ficar milionário. O que é que o nosso coração carnal faria? Eu quero ficar milionário. Se ele começasse a falar baixinho, eu inclinaria os ouvidos para ouvir cada palavra dele, para saber como eu fico milionário. Aqui, irmãos, Deus tem nos prometido muito mais do que milhões e milhões de reais. Muito mais do que ouro e prata. Deus nos tem prometido, irmãos, o caminho da vida, da riqueza espiritual, da saciedade da nossa alma, da abundância. Muito melhor que as riquezas dessa vida, irmãos. E ainda nos diz abertamente o que é que nós devemos fazer para ter. Inclinar os ouvidos, ouvir atentamente e ir. Crente, você tem ouvido a palavra de Cristo? Eu não estou falando se você simplesmente tem vindo aos domingos ouvir a pregação, se você tem lido a palavra diariamente, isso aqui também. Mas seu coração está se colocando diante da palavra de Deus como quem realmente quer ouvi-lo, quer aprender dele, quer receber dele as suas bênçãos, as suas promessas, as bênçãos espirituais que ele tem prometido para a sua igreja e para o seu povo. Ou nós temos, irmãos, sido também nesse ponto negligentes e displicentes. A palavra de Deus é clara nesse ponto, mas nesse ponto nós também somos lentos e tardios para ouvir. E as bênçãos prometidas são duas, irmãos. Primeiro, saciedade. O Senhor nos promete satisfação sólida num caminho que leva à graça de Cristo, verdadeiro contentamento e verdadeiro prazer espiritual. E depois ele nos diz, eu firmarei um pacto perpétuo que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus, irmãos, está prometendo a todo aquele que ouvir o seu convite que entrará em pacto com ele. E o pacto que Deus está falando aqui, irmãos, é o pacto da graça. E o Davi que ele está se referindo aqui é o verdadeiro Davi para o qual o Davi da história apontava. Abram, por favor, em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 34.
Paulo pregando o evangelho em Antioquia, então ele fala acerca desse Davi, que o profeta, que Deus se referia por meio do profeta Isaías. Atos 13, 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Que texto que Paulo está citando? Isaías capítulo 55. Se referindo a quem? Da mesma forma como Pedro em Atos 2 se referiu a Salmo 16, escrito por Davi, dizendo que o teu servo não permitirás que o teu servo sofra corrupção, veja a corrupção. Aí Pedro fala, irmãos, Davi não estava se referindo a ele mesmo, porque o nosso pai Davi, a sua tumba está no nosso meio, mas ele estava se referindo ao verdadeiro Davi, ao ungido do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Pega Isaías capítulo 55, aplica esse texto a Cristo, dizendo, esse Davi que Isaías está se referindo é o verdadeiro Davi, para o qual o Davi tipológico apontava. Irmãos, Deus está nos prometendo simplesmente todas as bênçãos que há em Cristo se nós nos aproximarmos dele em comunhão. Aquele que não crê em Cristo, ele é introduzido nesse pacto. Se você já crê em Cristo e está nesse pacto, você vai usufruir continuamente dessas bênçãos. Irmãos, não se enganem. Eu já falei para vocês várias vezes, irmãos, isso tem que constantemente ser lembrado no nosso coração. Nossa união com Cristo é indissolúvel. O pacto no qual Deus nos colocou em Cristo é inquebrável. Você nunca será separado do teu Cristo se você colocou verdadeiramente a tua fé nele. Mas sim, a comunhão com ele pode ser rompida. Pode ser enfraquecida. Rompida não, melhor dizendo, pode ser enfraquecida, pode ser diluída, pode ficar tão fraca ao ponto de você duvidar, até mesmo se você está unido a Cristo. Por isso que esse ponto da comunhão com Deus, irmãos, é fundamental e deveria ser algo constantemente alertado ao nosso coração. Ó minha alma, não negligencia a comunhão com o teu Deus. Não negligencia a comunhão com o teu Cristo. Estás com preguiça de ir ao culto? Levanta-te, ó minha alma. Estás entre ir para uma programação e ir ao culto? Despreza a programação e vá ouvir ao teu Senhor, ó minha alma. Está com dúvida entre a olhar o WhatsApp e o Instagram e ler a palavra diariamente? Ó minha alma, vai ler a palavra diariamente, vai orar ao teu Senhor, vai ouvir a voz dele, não simplesmente como quem entra no ouvido e sai no outro, mas como quem realmente quer reter essas palavras de vida, para viver e crer em conformidade com ela. Não adianta nada, irmãos, nós nos chamarmos de evangélicos, de reformados, seja o que for, se o nosso coração não está conformado com a palavra de Deus. E é isso que ele está dizendo. Ouvi-me verdadeiramente e você viverá. E você usufruirá de um banquete. Tudo isso, irmãos, essas razões, promessas, meios de obtermos a promessa de forma bem discriminada, é Deus anunciando a mim e a você que Ele quer ter relação paternal, Ele quer ter comunhão paternal e íntima com o seu povo. Quando alguém está indisposto, irmãos, quando alguém está indisposto para qualquer coisa, coloca dificuldades para tudo. A pessoa está indisposta, não, ela sai procurando dificuldade para tudo, né? Para qualquer coisa. Qualquer coisa se torna uma desculpa, se torna uma dificuldade, se torna uma barreira. Agora, a disposição de Deus está exatamente mostrada quando Ele tira todas as dificuldades para a comunhão com o seu povo. Eu tiro todas as barreiras, ele diz, para ter comunhão com você, igreja minha. O problema é sede e fome? Pronto, eu providencio comida. Ah, agora o problema é falta de dinheiro? Pronto, pode comprar e comer sem dinheiro. Você ainda está inseguro? Pois tá bom, tome aqui algumas razões irrecusáveis. Não sabe como se apropriar? Pronto, está aqui, bem discriminadozinho, como você vai então usufruir do que eu tenho prometido? Estão inseguros sobre se vão ou não ter aquilo que eu estou falando? Eu juro, eu prometo por causa do meu Davi. Venham e tenham comunhão comigo. Isso, irmãos, nos encoraja. Ou melhor, se isso não nos encoraja, irmãos, a usufruir de comunhão com Ele por esses meios,
o que mais nos encorajará, irmãos? Se nós buscarmos qualquer outra coisa, queridos, para termos comunhão com o Senhor, isso não é pão. Se nós buscarmos e crermos em qualquer outra coisa para ter comunhão com o Senhor, o que nós vamos ter não é comunhão com o Senhor. Ele tem nos dado razões suficientes, irmãos, para nós deixarmos a preguiça de lado ou qualquer objeção diabólica em nossa mente para a comunhão com o Senhor e nós nos lançarmos a Ele em comunhão. Irmãos, quando Narinha apenas pareceu me dar bola, isso me encorajou a cortejá-la. Eu pensei, uma moça crente, linda e doce dessas, pareceu se interessar por mim, não sou eu que vou perder a oportunidade. Eu fui lá, comecei a conversar com ela e vi que na verdade era só aparência mesmo, ela não tinha me dado bola. Mas eu já tinha perguntado, né, o coco na ladeira rola ou não rola? E aí a gente começou a conversar e a ter relacionamento. Irmãos, só pareceu me dar bola. Muito mais Deus, irmãos, que não apenas está parecendo, Ele está dizendo claramente, eu quero ter comunhão com você. Irmãos, isso é para nós nos levantarmos de onde estivermos e corrermos para o braço de nosso Senhor. Devemos pensar, um Deus santo, justo e soberano, não apenas pareceu, mas está afirmando categoricamente que quer ter comunhão comigo, com sua igreja. Como podemos desprezar essa bendita comunhão, essa bendita graça? Ao mesmo tempo, irmãos, que isso mostra a graça de Deus e nos encoraja a isso deve causar também temor a todo ouvido que ouve esse convite e despreza. Porque sabe o que vai acontecer, irmãos? Abra, por favor, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 1 ao versículo 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, se você não crê em Cristo, saiba que é um convite irrecusável, mas que o recusar desse convite traz consequências eternamente dolorosas. E você, crente, que já recebeu esse convite e já o aceitou, não despreze esse banquete que o Senhor teu Deus tem te oferecido. Ele quer ter comunhão com o seu povo. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor apenas não nos chamou para a comunhão contínua com o Senhor, com o Deus Trino, mas o Senhor mostra explicitamente na tua palavra que o Senhor quer ter comunhão com a tua igreja, quer ter comunhão com aqueles eleitos do Senhor aos quais o Senhor chama. Senhor, nos perdoa por nossa preguiça, nos perdoa por nosso desprezo, nos perdoa por fazermos do Senhor alguém
que está clamando e chamando a tua noiva em vão, como que de forma ridícula, Senhor. Não nos permita, Senhor, ultrajar o Senhor dessa forma, mas que honremos e respeitemos ao nosso marido, que atendamos urgentemente e constantemente a comunhão para a qual o Senhor tem mostrado que quer ter conosco, Senhor, a tua igreja. Nos dá força, Senhor, para sermos constantes nesse ponto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.